Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o reino. Amém, queridos? Só estou atrás do texto aqui. Abre a tua Bíblia lá em Mateus, o capítulo 13, a partir do versículo 31. Nós temos aí percorrido já algumas parábolas de Jesus, temos aprendido muito a respeito de verdades espirituais, de princípios espirituais, e eu creio que Deus hoje vai falar com você. Eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida e que você possa ter teu coração aberto, seus ouvidos atentos, amém? Aquilo que Deus quer ministrar à tua vida. Mateus capítulo 13, verso 31 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Jesus contou outra parábola. Na verdade, ele vinha contando uma série de parábolas, de histórias, e aí então ele começa a contar essa, e ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. É por isso que nós estamos aqui nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, ansiosos, Deus, por aprender mais a respeito do Teu reino, da Tua vontade, do Teu caráter, dos Teus planos para nós, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito ministre as nossas vidas, Senhor. Se há algum impedimento, Deus, que caia diante da Tua verdade, Senhor. Deus, que nada impeça que a gente possa, de fato, ouvir a Tua voz, Senhor, de fato, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, por isso eu oro, Deus, ministra os nossos corações, eu oro pelos meus irmãos que estão em casa, por todos que estão conectados nessa live, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa ministrar cada vida agora, Senhor. Conecta-nos com o céu, Deus, e ministra as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, então aqui Jesus, ele conta mais uma parábola, ele fala a respeito do reino do céu. E ele começa dizendo que o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Eu gostaria de começar falando a respeito do reino do céu, porque muitas vezes isso é um tanto abstrato para nós, e é comum as pessoas perguntarem: poxa, Serginho, mas o que é o reino do céu? Como eu posso entender o que é esse reino do céu? Eu precisaria de bastante tempo para falar a respeito disso, né? Eu não vou conseguir falar tudo hoje, mas eu queria te dar algumas direções, algum entendimento a respeito disso. Lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ou no tempo oportuno, ou no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ali naquele momento, naquele texto, o apóstolo Paulo ele fala que no tempo certo, no tempo escolhido por Deus, Deus enviou o seu Filho para a terra. Né? Nós conhecemos essa história, né? E lá o apóstolo João, no Evangelho de João, ele fala sobre isso no capítulo 1, quando o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. É o momento onde Deus ele envia o seu Filho. E quando ele envia Jesus,
ele envia junto o reino dos céus, né? Todo reino tem um rei, né? Todo reino tem um domínio, um governo. E eu creio que quando os céus se manifestam enviando o Filho de Deus à terra, ele traz consigo o reino de Deus. Ou seja, Deus executando a sua vontade, Deus executando o seu plano, que ele havia determinado na eternidade, do resgate da humanidade. Então Jesus se manifesta, e é bonito, se você puder ler o capítulo 1 de João ali, a primeira parte, João fala muito a respeito disso, que ele era a luz, né, que ilumina todo homem, é a luz que levou embora toda a escuridão. Eu vejo dessa maneira que Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para um lugar escuro, ele veio para um lugar perdido, um lugar sem esperança, e essa semente de mostarda que diz aqui a parábola, é o próprio Cristo sendo introduzido na história da humanidade e trazendo com ele o reino ou a possibilidade de nós sermos salvos. Eu creio que essa é a ideia que Jesus está colocando aqui nessa parábola. Então, o reino do céu é uma porta de Deus. Eu gosto de interpretar dessa maneira. É uma porta de Deus para nós. É uma porta que se abre num mundo sem esperança, num mundo onde só havia escuridão. Abre-se uma porta, acende uma luz, né? Essa porta, Jesus mesmo disse, eu sou a porta, né, no qual as ovelhas passam, eu sou a luz do mundo. Então, ele veio e ele traz consigo esse reino, ou seja, a possibilidade do reino de Deus se manifestar na nossa vida, do domínio de Deus vir sobre nós. Amém? Então, essa é a ideia. E o reino do céu, ele, a partir do momento em que João Batista começa a pregar no deserto e dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e depois Jesus vem com a mesma pregação, a partir daquele momento, o reino do céu ficou disponível para nós. Ele está ao nosso alcance, por isso que Jesus fala, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Amém? O céu se manifestou e trouxe para mim e para você a oportunidade de nós sermos governados pelo céu, de nós nos tornarmos cidadãos dos céus. Por isso Jesus, logo em seguida ali, depois do batismo dele, ele prega ali o Sermão do Monte, ali no capítulo 5 de Mateus, e ele começa a ensinar a respeito do reino dos céus, ele começa a falar a respeito desse reino maravilhoso, e ele começa a convidar as pessoas para entrarem neste reino. Né? E a mensagem do reino era uma mensagem de arrependimento, um chamado para que a gente consiga enxergar a necessidade que nós temos de uma intervenção divina na nossa vida, de que nós sozinhos não podemos ser salvos, precisamos da graça de Deus, precisamos da intervenção do céu sobre as nossas vidas, entendermos que somos miseráveis e precisamos do perdão e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então Jesus começa a ensinar a respeito do reino, começa a falar a respeito dessa salvação maravilhosa. E eu vejo essa semente de mostarda, essa analogia, sendo o próprio Cristo que foi plantado no mundo. Uma pequena semente de mostarda, como um bebê que nasceu, né? Lá em Belém, uma pequena criança, era o céu se manifestando na terra de uma maneira pequena, de uma maneira insignificante, numa manjedoura, né? Numa família humilde, numa cidade que nada acontecia. Ali, o reino dos céus foi introduzido na história da humanidade, assim, como uma pequena semente de mostarda. Amém? Agora que interessante aqui, nessa analogia, segunda coisa que eu vejo importante de ensinamento para nós, prático, é que Jesus diz assim, o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Eu creio que aqui existe uma lição, um princípio,
espiritual para nós. Essa analogia diz que o reino dos céus está à disposição, mas a Bíblia diz que é o homem que tem que ir e pegar e semear na sua terra. Eu creio que aqui essa analogia nos ensina que o reino dos céus está disponível. Jesus veio, fez a sua obra, entregou a sua vida, inaugurou o reino dos céus e está à disposição de todos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos igualmente. Só que o texto diz que o reino de Deus só vai se manifestar na sua vida se você for e tomar posse deste reino. Olha o que diz o texto, que um homem pega e semeia na sua terra, ou seja, o reino de Deus, você precisa tomar posse dele, você precisa crer nele. Como você faz isso? Né? Ouvindo a mensagem, crendo nessa mensagem e tomando posse do reino de Deus. Amém, queridos? Porque a salvação, ela é pela fé. Então, quando você crê nessa mensagem, quando você ouve, dá ouvidos a essa mensagem de salvação, e você crê que Jesus veio inaugurar este reino, de que Ele é o Messias, amém? De que Ele é o seu Salvador, quando você crê de todo o teu coração, quando você confessa com a tua boca e crê no teu coração, é como este homem que ele pega o reino e ele semeia na sua própria terra, ou seja, ele semeia na sua própria vida. Amém? Não é assim a nossa história de conversão? Não é assim que um dia você ouviu essa mensagem, ou então você que está ouvindo hoje pela primeira vez, você tem a oportunidade de fazer isso também. Um dia eu ouvi essa mensagem, um dia essa mensagem de esperança chegou até a minha vida, essa luz que ilumina todo homem, essa verdade, ela veio. E eu falei, eu quero, e nesse dia eu tomei posse dessa verdade, e eu peguei o reino de Deus pela fé e introduzi na minha vida. E a partir daquele dia, eu me tornei um cidadão dos céus, porque eu criei em Cristo. E Jesus diz, eu sou a porta, Ele é a porta do reino. Não há como nós entrarmos no reino dos céus se não for através de Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é a própria semente que foi lançada na terra, Ele é o rei deste reino, e é por Ele que nós entramos. É através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, da cruz de Cristo. Quando eu creio, eu entro e me torno cidadão, eu tomo posse e semeio o reino na minha própria vida. Então é Deus, por graça, que disponibiliza o reino para nós. Ele teve prazer em dividir o reino conosco, em nos dar o reino. Mas somos nós que, pela fé, tomamos posse disso e trazemos para a nossa própria vida. Amém, queridos? Eu quero te convidar essa noite. Se você nunca fez essa oração, se você nunca entendeu dessa maneira, eu desejo nessa noite que você possa tomar posse do reino de Deus. Que você, pela fé, creia e diga, eu quero entrar no reino, eu quero ser cidadão do reino, que você tome posse dessa verdade hoje e traga o reino para dentro do teu coração. Amém? Como uma decisão sua, com uma escolha consciente de fé, crendo e confessando a Jesus como teu único e suficiente Salvador. No verso 32, Jesus continua essa analogia, e ele diz, falando do reino, da semente, ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Algo interessante aqui, no versículo 32, é que Jesus, nessa analogia, ele diz que o reino, ele sempre começa pequeno. Ela é a menor de todas as sementes. Sabe, queridos, o reino de Deus, quando ele se manifesta, normalmente, ele é quase imperceptível. O reino de Deus não chega fazendo barulho. Assim como o reino dos céus se manifestou através de um bebê que nasceu ali em Belém, sem barulho, numa noite.
numa manjedoura. Não teve festa, não teve alvoroço, somente aqueles pastores que chegaram dirigidos, né, por Deus, aquele lugar, de forma singela. Assim é o reino de Deus. É uma decisão do coração. O reino de Deus, ele chega na nossa vida de maneira simples, singela, de uma decisão do coração, de um desejo de se aproximar de Deus, de um desejo de andar com Deus, de amar ao Senhor. E ele se manifesta dentro de nós. Não necessariamente as pessoas estão vendo, não necessariamente as pessoas vão perceber. É assim o reino de Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, que você não deve menosprezar pequenos começos. Porque o reino de Deus, apesar dele chegar de forma singela, a vocação dele é crescer. Deus quer que o seu reino cresça dentro de nós. Perceba, quando Jesus veio, era só um bebê, uma criança, e a Bíblia diz que ele crescia em estatura, né, e maturidade. Nós vemos que Jesus, ele se torna homem, e ali o reino de Deus começava a crescer. Quando ele é batizado, então inicia o ministério. Nós vemos que essa semente, ela começa a brotar, e depois ele chama os seus discípulos, e depois aqueles discípulos trazem outros discípulos, e o reino começa a crescer, e ele não parou mais de crescer. Desde que Jesus veio até os nossos tempos, até a nossa geração, o que nós temos visto é o reino de Deus crescendo. Ele começou pequeno, com um bebê, mas hoje o reino, o domínio de Deus está sobre centenas e milhares de pessoas de todas as tribos, nações, povos, raças. O reino de Deus continua crescendo. E eu creio que da mesma maneira Deus quer isso para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então o reino de Deus, ele chegou até a tua vida. E você precisa permitir que ele comece a tomar conta do teu ser. O reino de Deus, ele precisa crescer dentro de você. Ele precisa crescer dentro de mim. Por isso aqui eu faço esse link, né, com a passagem que diz que nós devemos nos encher com o Espírito Santo. Eu creio que aqui é uma sinalização de que o reino está crescendo quanto mais o Espírito de Deus cresce dentro de nós. Como Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo, olha, o reino está crescendo dentro de mim à medida em que Cristo cresce, à medida em que Cristo governa, domina a minha vida, mais o reino está crescendo. Eu quero crer que é assim também com a minha vida e com a tua vida, querido. O reino de Deus precisa crescer dentro de você. O reino de Deus precisa governar todos os cantos da tua vida, todos os cantos da tua alma. O reino de Deus precisa dominar a tua vida, para que a partir daí, então, ele comece a transbordar além de você. O reino dos céus é para você, mas é também para ser através de você. Ele se manifesta em você e depois se manifesta através da sua vida. Foi assim com Cristo, foi assim com seus discípulos, e deve ser assim também comigo e com você. Amém? Então deseje isso, ore ao Senhor e fala, Senhor, eu quero ver o teu reino crescer dentro de mim. Essa é uma oração que com certeza o céu há de responder, porque é uma oração que vai de encontro com a vontade de Deus. Jesus orou assim, ele disse que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, ou seja, que o teu reino se manifeste na minha vida e que a tua vontade seja feita na minha vida como ela é feita no céu, que ela governe. Então, deseje isso no teu coração. Se você não tem visto o reino crescer na tua vida, talvez seja uma oportunidade de você refletir, pensar por quê? Por que ela não está tomando conta? Por que ela não está crescendo? Por que ela não está florescendo? Deseje isso de todo o teu coração. Peça ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai começar a se mover dentro de você. Porque o texto diz que ela é a menor de todas as sementes. Mas, quando cresce, e ela há de crescer na tua vida em nome de Jesus. Eu declaro que o reino de Deus há de crescer na tua vida. O reino de Deus há de crescer na tua casa, há de crescer na tua família.
O reino de Deus há de crescer na tua comunidade, na tua cidade. Amém? Porque essa é a vocação do reino. Quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Eu creio que Deus nos chamou para nós participarmos daquilo que Ele está fazendo. E meu irmão, se você parar para olhar, o reino de Deus não para de crescer. Não para de crescer. E você deve fazer parte desse reino. Você deve fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? E ela torna-se grande, ela torna-se uma planta. Diz aqui, na continuação do versículo 32, ela até chega a ser uma árvore. Então, começa falando de uma planta. Quando ela cresce, ela torna-se a maior de todas as plantas. E ela até chega a ser uma árvore, ou seja, ela vai além das expectativas. Quem poderia imaginar que uma criança, um bebê lá em Belém, nascido no Império Romano, nascido debaixo de perseguição, com o imperador querendo matá-lo, com tanta complicação, tantas coisas difíceis, como uma semente com tanta perseguição e tanta luta pudesse florescer, essa mensagem pudesse chegar até nós. Eu creio que é isso que Deus quer fazer, queridos. Não importa a tua situação, não importa quem você seja, não importa o teu sobrenome, não importa a tua condição social. Se o reino de Deus está em você, tenha a expectativa de viver algo extraordinário, tenha a expectativa de viver algo sobrenatural, porque não diz respeito a você, diz respeito ao reino de Deus em você. É aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus. Eu quero que você tenha a expectativa de viver algo extraordinário, de viver algo sobrenatural. Porque se o reino de Deus está em você, grandes coisas Ele quer fazer na tua vida. Lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Olha que maravilhoso isso. O reino de Deus, ele traz consigo esta vocação ou essas características. Ele traz consigo justiça. Por quê? Porque todo cidadão do céu foi justificado. Quando você entra para o reino de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele te declara justo, porque Cristo se faz justiça na nossa vida. Amém? Por isso que o reino de Deus é justiça. Porque ali, Cristo se fez justiça por nós e nos torna justos diante de Deus. Amém, queridos? Então você foi justificado, aquela dívida foi paga, aquela sentença sobre a tua vida foi apagada, porque Cristo assumiu ela no teu lugar. Mas o reino de Deus também é paz. Por quê? Porque todo aquele que entra para o reino, ele entra porque ele se reconciliou com Deus. Foi isso que Deus fez em Jesus, ele estava reconciliando consigo o mundo. Então nós temos paz com Deus porque nós fomos reconciliados, a nossa relação foi curada, foi sarada. Hoje nós temos uma relação de pai, de filhos com pai. Nós temos essa vocação de filhos por causa de Cristo Jesus. Então nós temos paz. Paz com a nossa própria consciência, paz com Deus. E mais do que isso, além de sermos justificados e termos paz com Deus, Ele nos deu mais um presente, que é a alegria no Espírito Santo. Porque nós estamos numa situação de justificação, porque nós estamos em paz com Deus, a nossa relação com Deus está alinhada, nós somos felizes, nós temos uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus, uma alegria que não depende de circunstâncias, não depende de ninguém, ela vem do próprio Deus, Ele é a nossa alegria, amém, queridos? É isso que o reino de Deus quer, ou seja, quando o reino de Deus cresce, Ele está propagando justiça. Então, você que foi justificado, você vai ser um agente de justiça.
Você que tem paz, você vai ser um mensageiro da paz. Você que tem alegria firmada em Deus, você vai poder falar dessa alegria, comunicar a alegria, vai crescer dentro de você e através da sua vida. E é lindo aqui porque no final dessa analogia, ele fala assim, sobre o reino, ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Eu creio que aqui Jesus está falando a respeito de quando o reino cresce, de quando o reino ele se torna essa árvore, e ele tem ramos, ele tem galhos, ele acaba se tornando um abrigo para aqueles que se achegam, um abrigo para aqueles que vêm fazer parte do reino. Queridos, eu creio que o que Deus quer fazer na tua vida vai além da tua vida. Vai além dos seus interesses. Vai além da tua percepção. Eu creio que quando você deixa o reino de Deus se manifestar na tua vida, pessoas à sua volta, elas vão ser impactadas. Pessoas à sua volta vão poder experimentar do extraordinário do céu. Eles vão poder se chegar como esses passarinhos e fazer ninho. Vão poder estar perto daquilo que Deus está fazendo na tua vida e serem participantes também desse reino. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, orar pela tua vida. Eu oro para que essa mensagem ela alcance o teu coração. Eu oro para que essa semente ela cresça na tua vida. Eu oro para que o reino de Deus ele assuma controle total de todo o teu ser, teu coração, da tua mente. E assim como essa semente de mostarda, ela cresça cada dia mais, cresça cada dia mais. E aquilo que Deus quer e deseja fazer na tua vida, através da tua vida, seja real cada dia mais. Amém? Queria te convidar a orar comigo agora. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos aí. Eu creio que Deus falou no teu coração. Eu creio que essa palavra ela te encorajou, ela te desafiou a você ter a expectativa ou crer que Deus tem mais para a tua vida. De que é possível que aquilo que Deus começou a fazer está pronto para crescer ainda mais. Ou de que Deus tem novas etapas para a tua vida. De que essa semente que começou a germinar, chamada Reino dos Céus, ela tem potencial de ocupar toda a tua vida. Ela tem potencial de assumir total controle sobre você. E assim, você comece a como Paulo, a entender que não é mais você, mas é Cristo em você. De que não é mais a terra, mas é o céu que governa a tua vida. E você começa a entender que, como agente do céu, ou como cidadão desse reino, Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural, extraordinária. E assim você creia e avance. E diga, Senhor, eis-me aqui. Faz com que essa semente que o Senhor lançou na minha vida cresça e se transforme numa grande árvore. E assim, aqueles que estão à minha volta possam desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, possam ver a tua glória na minha vida. Ah, meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. Estamos nos fins dos tempos. Nunca foi tão relevante, nunca foi tão importante a manifestação do reino de Deus na minha vida e na tua vida. Nunca foi tão importante que o reino de Deus falasse através de nós. Como nós estivemos orando aqui, que esteve orando aqui,
Vivemos dias difíceis, dias de morte, dias confusos, dias de escuridão, de depressão, de angústia. E o reino de Deus, esse reino que está em você, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria, ele precisa ser manifesto, ele precisa acontecer, ele precisa aparecer na tua vida. Eu oro nessa noite para que você possa se convencer disso, e que o Espírito de Deus te convença desta verdade, e você diga para o Senhor: Senhor, estabelece o teu reino em mim, porque eu quero e eu desejo que a tua vontade se manifeste plenamente na minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela minha vida, Senhor, e oro por todos os meus irmãos que estão na live, por todos aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Eu oro, Deus, para que o teu reino, como esta semente de mostarda, ele cresça dentro de nós, ele avance dentro de nós, ele tome o controle da nossa vida. Eu oro, Deus, para que todo sabotador do reino caia em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que toda força que se opõe ao teu reino dentro de nós caia nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que haja arrependimento genuíno, Senhor. Que não haja barreiras, impedimentos. Nós queremos cultivar o teu reino, Senhor. Nós queremos desejar o teu reino. Coloca em nós desejo profundo pelo teu reino. Desejamos a tua presença mais e mais a tua presença, mais a tua vida, Senhor, mais da manifestação de quem tu és em nós, Senhor, em nome de Jesus. E que assim, através da tua igreja, o teu reino se expanda pela terra, Senhor, em todos os cantos deste planeta, Senhor. E a tua vontade se cumpra, e o teu plano seja executado com perfeição, da forma como tu queres e tu desejas, Senhor. Usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.